Pois bem, estamos de volta e vamos lá. Última etapa dessa tarefa em que nós vamos simular a criação do banco de dados, das tabelas e entender como é que tudo isso está funcionando, tá? Então nós já estamos aqui com o nosso Excel, desculpe, nosso documento Word aberto, tarefa 5 de banco de dados. O projeto conceitual, esse daqui é a base do trabalho que a gente vai dar sequência agora, né? Então, do projeto, vamos lá, passo a passo. Do levantamento de requisitos, nós construímos o projeto conceitual, do projeto conceitual, o projeto lógico, e do projeto lógico construiríamos o projeto físico. Mas nós não chegamos nessa etapa ainda. Então nós vamos usar o Excel para simular a construção das tabelas e entender como é que tudo isso daqui está funcionando. Nós temos tabela estado, cidade, então 1, 2, paciente 3, atendente 4, médico 5, consulta 6, data de nascimento 7. Nosso banco de dados seria formado por 8 tabelas. Utilizando o Excel, então, nós vamos simular a construção dessas 8 tabelas. Vou começar aqui um arquivo em branco, Excel. E agora, a partir do projeto lógico, nós construímos o que seria o projeto físico. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Nós vamos criar aqui uma tabela chamada estado, com os campos ID estado, sigla e nome. E eu já vou colocar numa ordem aqui que vai facilitar o nosso trabalho. Em seguida, a tabela cidade, com os campos ID cidade, nome e ID estado. Então, a gente vai ter aqui, ó, cidade, com os campos ID cidade, nome e ID estado. Na sequência, nós teremos a tabela paciente. Então, vamos devagarzinho aqui, porque agora nós temos mais alguns campos. Então, paciente, nós vamos ter ID paciente. Voltando aqui, nome, CPF, celular e ID cidade. Então, nome, CPF, celular e ID cidade. Depois a gente formata a tabela, a planilha para ela ficar legal, ficar bem apresentável. Depois nós vamos ter atendente com os campos nome, CPF e celular. Então aqui embaixo eu vou colocar atendente com os campos nome, primeiro lugar, ID atendente, nome, CPF e celular. Na sequência, a tabela médico, ID médico, nome, CRM e celular. Então, vou colocar mais ou menos aqui, ó. Médico, caixa baixa, ID médico, nome, CRM e celular. Já, como eu disse, já estou colocando numa ordem que mais ou menos vai facilitar o nosso trabalho, a interpretação. Consulta com vários campos, então nós vamos ter consulta com ID consulta, data e hora, vamos fazendo devagarzinho, uma tabela chamada consulta com ID consulta, data, hora, dando sequência, histórico e depois ID atendente, ID médico e ID paciente. Então, histórico. E aqui, olha, eu não preciso colocar exatamente naquela ordem que está lá. Eu vou colocar numa ordem que vai facilitar aqui a construção, tá? Não precisa ser exatamente nessa ordem aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Até vai dar para fazer, pelo jeito que nós fizemos. Então, vamos lá. ID atendente, ID médico e ID paciente. Muito bem. Agora nós vamos ter a tabela data de nascimento, DTNASCE, com ID, DTNASCE, data de nascimento e ID paciente. Então eu vou colocar essa tabela, vou acrescentar aqui algumas colunas. Aqui, ó. Então nós vamos colocar
aqui, ó. A tabela DT nasce com ID, DT nasce, data de nascimento e ID paciente. E por fim, a tabela medicação com ID medicação, medicação e ID consulta. Então nós vamos colocar aqui medicação sem acentuação, ID medicação, medicação e ID consulta. Tá legal, vou dar um clique aqui no salvar. Você vai salvar lá na sua pasta onde tudo está sendo salvo, todos os trabalhos, todos os projetos estão sendo salvos. Nesse momento aqui, ó, eu vou salvar na minha área de trabalho. Você salva lá na sua pasta de onde você está salvando tudo. Eu vou chamar isso daqui de exemplo das tabelas do nosso MED ETEC Plus, que eu não quero perder nada. E agora nós vamos dar uma formatada aqui para ficar mais legal, interessante, inclusive utilizando cores, para a gente destacar tudo aquilo que a gente aprendeu e viu nas aulas anteriores. Bom, eu vou selecionar todas as nossas colunas e vou colocar uma largura. Isso aqui é a formatação básica Excel, vamos colocar 12 aqui e ver se isso daqui vai dar certo. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, colocar bordas em torno dos campos de todas as tabelas. Se 12 aí no seu ficar pequeno, você pode aumentar um pouquinho, utilizar um pouquinho maior do que 12, um pouquinho menor. Coloque de tal forma que você consiga visualizar corretamente todos os campos de todas as tabelas. Muito bem, feito isso, clique no salvar. Lá no nosso projeto lógico, nós utilizamos o azul para destacar as chaves primárias. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, cada uma das chaves primárias vai ser destacada em azul. Então, na tabela cidade, ID cidade, na tabela estado, ID estado, na tabela data de nascimento, ID data de nascimento, na tabela medicação, ID medicação, paciente, ID paciente, consulta, ID consulta, atendente, ID atendente, médico, ID médico, chaves primárias já foram destacadas. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. As chaves estrangeiras, que é o ID em outra tabela. Por exemplo, na tabela cidade, olha aqui, eu vou selecionar. Na tabela cidade, nós temos o campo ID estado. Então ele se transforma, ele passa a ser chamado de chave estrangeira. Todas as chaves estrangeiras nós vamos destacar em amarelo. Então veja aqui, ó, cidade tem ID estado, amarelo. Data de nascimento tem ID paciente, chave estrangeira, amarelo. Medicação tem ID consulta, amarelo. Veja só, estado não tem um ID externo aqui, ó, não tem uma chave estrangeira. Isso pode acontecer, sem problema nenhum. Paciente, ID cidade, né? Consulta tem 3, tem ID atendente, ID médico e ID paciente. Tem 3 chaves estrangeiras. Veja que atendente não tem e médico não tem. Então, o que nós construímos aqui, dá um clique no salvar, é exatamente a sequência do que nós fizemos aqui no projeto lógico do banco de dados. Então, aqui nós estamos simulando como seria a construção das tabelas. Muito bem, por onde começar? Por onde começar? Eu tenho que começar cadastrando preenchendo aquelas tabelas que não têm chaves estrangeiras. Por exemplo, nesse momento eu posso cadastrar um estado. Como é que seria? SP, São Paulo, por exemplo, e aí o banco de dados vai gerar o ID 1. Um outro estado, MG, Minas Gerais, e aí o que eu te falei, se ficar muito pequenininho aqui, pode selecionar, aumentar o tamanho das colunas, não tem problema nenhum. Será gerado o ID número 2. Então nós temos aqui uma situação em que na tabela, vou centralizar para ficar mais legal aqui, ó, que na tabela estado nós temos 2 registros, um SP São Paulo,
2MG Minas Gerais. A partir daí, a gente já pode cadastrar cidades, tanto do estado de São Paulo como do estado de Minas Gerais. Por exemplo, cidade de Santos. Em que estado fica a cidade de Santos? Fica no estado 1. Então, é aqui que a gente vê o relacionamento entre as tabelas. Chave primária relacionada com chave estrangeira. Então, para fazer isso, para representar, eu vou pegar aqui uma linha em ilustrações. Aqui, ó, formas. Eu vou pegar uma linha e vou fazer isso daqui, ó, ilustrando que existe um relacionamento entre estado e cidade. Como é que se faz esse relacionamento? Por meio dessa linha, desse relacionamento entre ID estado de estado e ID estado de cidade. Então, esse 1 aqui indica que Santos fica no estado de São Paulo. Foi gerado o ID 1, então 1 Santos que fica no estado de São Paulo. Por exemplo, uma outra cidade, Campinas. Campinas também fica no estado de São Paulo. Então, 1 e vai ser gerado o ID 2. Agora, como exemplo, uma cidade do estado de Minas Gerais. Uberaba. Uberaba fica no estado 2. E vai ser gerado aqui o ID cidade 3. Mais uma só para servir de exemplo. Uberaba, uma cidade pertinho ali de Uberaba. Uberlândia também fica no estado 2. E aí você vai observar o seguinte. Deixa eu colocar o 4 aqui, que vai ser gerado. Selecionar, colocar a grade, centralizar tudo para ficar jóia. E perceba o seguinte, ó, que nas linhas a gente pode colocar acentuação. Perceba aqui, ó, São Paulo, Uberlândia, onde nós não podemos colocar acentuação, e aquela regrinha de letras maiúsculas e minúsculas é na estrutura das tabelas. Muito bem, ó. Nesse momento, eu poderia cadastrar pacientes, desde que eles morassem em Santos, Campinas, Uberaba ou Uberlândia. Então, eu poderia cadastrar aqui pacientes, porque eu teria que indicar o ID cidade de cada um deles, de cada um dos pacientes. Também posso cadastrar atendentes e posso cadastrar médicos, porque essas duas tabelas não têm chaves estrangeiras. Tá? Então, eu vou aqui, por exemplo, cadastrar atendente. O Robson trabalha na clínica, ele é um atendente da clínica, CPF 123 e o celular 9997, eu estou inventando um número qualquer aqui, ó. Esse daqui é o atendente número 1. Vamos pensar que a Liliane também trabalha na clínica, o celular dela 555, etc. E aqui a gente inventa um número qualquer de telefone, isso é só um exemplo, gerou o ID atendente número 2. Então, nesse momento, nós temos na tabela atendente 2 registros. Tá? Na tabela médico, veja que não tem chave estrangeira, então ela não depende de outras tabelas. Nós podemos cadastrar aqui vários médicos também de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, o Dr. Luiz Antônio. O Dr. Luiz Antônio, ficou faltando um ozinho aqui. CRM dele, vou inventar um número qualquer aqui. O celular dele também, 9, tal, gerou o ID 1. A doutora Márcia, por exemplo, CRM 125, celular 99, inventando um número qualquer aqui, e ID médico número 2. Então, dessa forma, nós conseguimos exemplificar a alimentação da tabela médico. Como, né, poderia ser a alimentação da tabela médico? Bom, nesse momento, quais tabelas poderiam ser alimentadas? Nós poderíamos alimentar apenas a tabela paciente, porque eu tenho aqui o ID consulta. O ID cidade. Então, eu posso utilizar uma dessas 4 cidades, um desses 4 IDs. Veja que eu não posso cadastrar nenhuma data de nascimento, porque eu não tenho nenhum paciente cadastrado nesse momento. Então, na hora de colocar o ID paciente aqui, não tem. Então, primeiro cadastrar o paciente, para depois, se houver, se for, lembre-se que data de nascimento é um atributo opcional, não obrigatório. Então, só poderei cadastrar a data de nascimento se formos informá-la depois que o paciente foi cadastrado.
Então, por enquanto, apenas ID, apenas paciente. Note que consulta também não tem como ser agendada, porque eu tenho atendentes, nós temos médicos, mas nós não temos nenhum paciente. Então não dá para cadastrar ainda, para alimentar o banco de dados, ainda que no exemplo, com nenhum paciente. Porque nenhuma consulta, porque nós não temos pacientes. E a mesma coisa com medicação, porque a medicação depende da consulta. Então vamos lá, vamos cadastrar aqui, ó, Ricardo, CPF inventando um número qualquer, celular um número qualquer e o Ricardo, por exemplo, mora em Uberaba, portanto, ID cidade 3. E foi gerado aqui o ID paciente 1. Então, já cadastramos um paciente e aí ficaria aquela situação. Só um detalhezinho. Esse 3 está relacionado com esse 3. Então, existe um relacionamento entre a ID cidade, da tabela cidade, e a ID cidade, da tabela paciente. O que está em azul, chave primária. O que está em amarelo, chave estrangeira. Então, para ilustrar, nós vamos inserir aqui uma forma, uma linha, indicando o relacionamento entre esses dois campos. Perceba que dessa forma nós vamos indicando quais são os campos que estão relacionados. ID Estado com ID Estado, cada um de sua tabela. ID Cidade com ID Cidade, cada um da sua tabela. Clique no salvar. Vamos pensar aqui em mais um paciente. A doutora Mariana, paciente Mariana, que o CPF, inventando aqui um CPF para ela, inventando um celular para ela e supondo que a Mariana mora em Uberlândia. Então, se a Mariana mora em Uberlândia, aqui vai entrar o ID 4, o ID cidade 4. E o banco de dados vai gerar aqui o ID paciente 2. Então, é isso aqui que está acontecendo quando nós alimentamos o banco de dados cadastrando mais um paciente, no caso a Mariana. Imaginemos que, para o Ricardo, a data de nascimento não foi informada. Então, a gente não vai colocar nada aqui. Mas para a Mariana, sim. Imagine que a Mariana nasceu em 10/10/1990. Muito bem. De quem é o ID? De quem é essa data de nascimento? É da Mariana. Então, nós vamos indicar aqui o 2, porque o ID paciente Mariana é 2. E o banco de dados vai gerar aqui um ID data de nascimento 1. Então, dessa forma, nós conseguimos ilustrar aqui que nem todos os pacientes terão a sua data de nascimento armazenadas no banco de dados, porque nós identificamos lá no levantamento de requisitos que tratava-se de um atributo opcional. Então, o Ricardo não tem a data de nascimento no sistema, mas a Mariana tem. Então, é assim que vai acontecer, é isso que vai acontecer com o banco de dados com relação aos atributos opcionais ou não obrigatórios. Então, nós vamos colocar aqui mais uma linha indicando que esse ID paciente está relacionado com esse ID paciente, né? Mais um relacionamento. Então, perceba, entre cidade e estado existe um relacionamento, entre cidade e paciente existe um relacionamento, entre paciente e data de nascimento tem um relacionamento. Muito bom. Agora nós podemos cadastrar uma consulta. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. Então, imagine que para o dia 15/6/2023, às 15 horas, o histórico ainda não será preenchido. Ele é obrigatório, mas ele será preenchido quando a consulta for realizada, né? Então, quem que agendou essa consulta? Suponha que fosse a Liliane, a funcionária, a atendente Liliane. Então, aqui vai entrar o ID 2. Liliane, 2 com 2, indicando a Liliane. Portanto, há um relacionamento entre ID atendente da tabela consulta e ID atendente da tabela atendente. Chave primária, chave estrangeira. Então, vamos colocar aqui mais uma linha simbolizando esse relacionamento. Olha lá, é isso aqui que vai acontecer, o relacionamento. Quem é o médico que vai atender? Imaginemos que fosse o Dr. Luiz Antônio. Então, o Dr. Luiz Antônio, ele é identificado pelo ID médico 1. Portanto, aqui vai entrar o ID médico 1.
E aí, o que nós temos entre essas duas tabelas? Mais um relacionamento, ID médico e ID médico, cada um de sua tabela. Em azul, chave primária, em amarelo, chave estrangeira. Médico, ID médico com ID médico, olha lá, ó, indicamos o relacionamento. E aqui, ó, vamos supor que nessa consulta é a Mariana que vai ser atendida. Então, a Mariana é identificada pelo ID paciente 3. Nós vamos colocar o 3 aqui, indicando que na consulta do dia 15/6, às 15 horas, agendada pela Liliane, onde o Dr. Luiz Antônio fará o atendimento, será atendida a Mariana. Então, mais um relacionamento, uma linha aqui indicando esse relacionamento. Agora nós vamos, o ID consulta vai ser gerado pelo banco de dados, 1, e agora nós vamos centralizar, só para deixar mais visível, mais arrumadinho, né? E o histórico virá a ser agendado depois, lançado depois. Então, dessa forma, nós conseguimos demonstrar a mecânica de funcionamento do banco de dados. Para a gente finalizar aqui esse exemplo, suponha que a consulta está se realizando e aqui, ó, o histórico médico vai registrar qual foi o histórico do atendimento. Eu vou colocar um histórico pequeno aqui, ó, por exemplo, dor de cabeça, só para a gente ter um conteúdozinho aqui e poder lançar uma medicação. Né? Então, suponha que o médico identificou que a Mariana, quem que é o médico? O Luiz Antônio, identificou que a Mariana, aqui ó, tá errado, viu? Aqui é 2. A Mariana é a ID paciente 2. Que a Mariana tem dor de cabeça e ele rejeitou, por exemplo, um analgésico. Então, medicação, analgésico. Tá. Em qual consulta que foi receitada a medicação? Foi na consulta 1. Então, a gente tem aqui, ó, mais um relacionamento entre medicação e consulta. Então, nós vamos inserir mais uma linha aqui, simbolizando esse relacionamento. Tá? O banco de dados vai gerar o ID medicação 1. Vou só centralizar, colocar a grade. Muito bem. E vamos aqui, só para exemplificar, uma consulta que não vai ter medicação, por exemplo, que também no dia 16/6/2023, para as 10 da manhã, o atendente, vamos dizer que fosse o Robson, está marcando uma consulta cuja médica é a doutora Márcia, 2, Robson, 1, Márcia, 2, com o paciente, vamos supor, com o paciente Ricardo. O paciente Ricardo é 1. Tá? Então, o banco de dados vai gerar aqui o ID consulta 2, tudo centralizadinho, bonitinho. E vamos supor que na realização da consulta, coisas bem simples, tá? Torção de tornozelo, torcer o pé, torção do pé. Né? Bom, então, o Ricardo, o Ricardo foi até o consultório e ele torceu o pé. Quem que atendeu o Ricardo? Foi médico 2, a Márcia, a doutora Márcia. Né? E a doutora Márcia mandou engessar, colocar uma tala no pé do Ricardo, mas não receitou remédio nenhum. Então, apesar de nós termos aqui o ID consulta 2, nesse exemplo não vai entrar aqui uma medicação para a consulta 2, porque a doutora Márcia não teria receitado remédio algum. Bom, feito isso, nós demonstramos o funcionamento do banco de dados, seria alguma coisa nesse sentido que estaria acontecendo. O que nós vamos fazer para finalizar a nossa aula agora, o nosso exercício, melhor dizendo? Nós vamos capturar essa tela e vamos colocar lá no arquivo Word, aqui embaixo, deixando o nosso arquivo completo. Então, como fazer isso? Utilize a ferramenta de captura. Então, você vai pesquisar no Windows, de acordo com a versão do seu Windows, ferramenta de captura. Pega na ferramenta de captura a opção Novo e aí selecione a área que vai ser capturada. Isso aqui vai ser capturado como uma imagem.
Tá legal? Aqui, ó, na ferramenta de captura ela aparece aqui e a gente vai lá no Word. Deixa eu só trazer a nossa ferramenta de captura mais para cima aqui. A gente vai lá no Word, posiciona e pode dar um Ctrl V. Então aquela captura é como se fosse um Ctrl C. Capturou aqui, ó, Ctrl V. E aí o nosso banco, nosso banco de dados não, né? O exemplo de como será o banco de dados, quando a gente estiver já construindo projetos lógicos, é assim que vai acontecer. É isso que nós vamos produzir. Tá legal? Então, dessa forma, nós encerramos a tarefa 5 de banco de dados. Produza tudo, você vai pegar o arquivo completo, no entanto, sem as respostas, acompanhe essa videoaula, produza tudo e entregue a tarefa de acordo com a forma proposta lá na aula. Tá legal? Então, qualquer dúvida, não parta para o próximo exercício, tire todas as suas dúvidas e vamos em frente aos nossos estudos. Um abraço e até mais.